Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje apresentar o item efeito anódico, né, dentro da nossa disciplina de produção da radiação, certo? Então a gente começou vendo a parte de cima do equipamento, ali, ampola, cabeçote, né? Agora passamos pela produção efetivamente da radiação, fenômenos físicos, filtração, fomos ali para a parte da mesa, gradiente difusora, né? E agora tem uma coisa importante que a gente tem que ver também, que é a questão dessa produção da imagem, tá? Que é importante agora que a gente já entende um pouco sobre filtração da radiação, sobre gradiente difusor, etc, etc. Então é importante a gente entender também essa parte que tem a ver lá com a ampola, mas depende um pouco de efeito físico, etc, para a gente entender, que é o efeito anódico. Muito bem, então sempre lembrando, vocês vão operar com equipamento, né, que vai produzir uma imagem. Mas um pouquinho diferente do que a gente consegue fazer hoje, por exemplo, com o celular, que é simplesmente ali focar, apertar o botão e ter uma imagem de boa qualidade, tá? A gente está mais por um fotógrafo, digamos, profissional, ou seja, um fotógrafo que escolhe lente, que vai ver se a iluminação tá boa, se vai fazer sombra, certo? Vai até, no caso, às vezes pedir para as pessoas fazerem uma certa pose, né? Uma certa posição para ficar melhor, enfim, assim por diante, tá? Então, um profissional fotógrafo que vai mexer na sua câmera, no seu equipamento para aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, entrar mais luz, menos luz na câmera e assim por diante, tá? Então a gente está mais nesse sentido, assim, um profissional que tem um equipamento, que esse equipamento não é um equipamento, digamos assim, automático nem celular. Vai lá, né, põe o paciente, aperta o botão e pronto. Não, ele permite, e é bom que permita, vários ajustes. Então a gente tem que entender como é que funciona essa geração da imagem. A gente está aprendendo sobre equipamento, né, aprendendo sobre um pouco da física, certo? Então a gente viu a questão da radiação emitida, como é que é feita essa emissão por meio da tensão, da corrente que a gente altera, certo? Vimos também um pouco aí questão de interação com o paciente, que é outra parte do fenômeno físico, que é a radiação ou o fenômeno de efeito Compton, o espalhamento Compton, a absorção fotoelétrica e assim por diante. Certo? Então, vimos aqui um pouco da física. Vimos também que temos uma filtração pela grade, certo? Então, nós temos uma grade antivisora que ajuda a melhorar a qualidade dessa imagem, tá? Que isso é importante, então a gente tem que escolher bem o que a gente emite, certo? Ou seja, tensão e corrente. A gente tem que entender como esse paciente vai responder, digamos assim, como é que ele vai absorver essa radiação, tá? E também que a questão de ter ou não a grade, a diferença que dá, tá? Inclusive grade, né, de alta razão, baixa razão e assim por diante, tá? Por fim, tem alguma coisa também que a gente tem que entender, que é a interação desses mesmos fenômenos físicos que interagem com o paciente com a tela intensificadora ou filme radiográfico, ou ainda se for um CR ou DR, enfim, toda aquela parte de placa de imagem, fósforo fotoestimulável e assim por diante, ok? Então isso aqui é parte aqui do nosso entendimento de como a imagem é formada, tá? Que é a aula de hoje, efeito anódico e um pouquinho sobre formação da imagem. Bom, voltando um pouco ao feixe de radiação, a gente sabe como é que a gente controla por tensão corrente e ainda tem aquela filtração total no cabeçote, certo? Que é obrigatória ter em torno de 2,5 milímetros de alumínio, certo? Você ainda colima para diminuir a área, a gente viu, né, para diminuir a radiação espalhada. Pode colocar filtros adicionais, se for interessante para a técnica que você está fazendo, certo? A gente viu filtros para fazer melhor o ombro, para fazer melhor mão ou pé, para fazer coluna e assim por diante, tá? Então tudo isso você está alterando a sua radiação, como que ela chega, com que qualidade, com que quantidade, em que área que ela vai iluminar, ela vai atingir o paciente. E ainda tem uma coisa muito importante que a gente não falou, que é a aula de hoje, a deformação na emissão junto ao ONU. Então a gente até agora a gente imaginou
que a radiação ela estava saindo de um ponto único e a partir desse ponto único ela se espalhando uniformemente pela mesa ali ou pelo paciente, né? Ou seja, parte da frente, anterior, posterior, direita, esquerda, tanto faz. Então, se eu fizer com o paciente cabeça, pé, ou pé, cabeça, tanto faz, porque a radiação é igual, etc, etc. Tá? Mais ou menos assim como, né, como se o fotógrafo dissesse, eu ponho a câmera assim, a luz entra e pronto. Né? A única coisa, se eu fizer a câmera virada, é porque a imagem, né, já que não é quadrada, vai, né, retangular, os sensores ali, né, a tela de celular, então se eu fizer assim, ela vai ficar assim, se eu fizer a única coisa. Mas eu não tenho que me preocupar se eu faço assim ou se eu faço assim, né, de cabeça para baixo, digamos. Se eu faço direita, esquerda, se eu viro o celular ao contrário, esquerda, direita. Não tem nenhuma diferença, tá? Mas no caso agora do nosso equipamento, sim, tem diferença, tá? Bom, então, o que acontece? Isso aqui foi um programinha de computador que eu usei, que calculou para mim quantos fótons seriam gerados, tá? Com uma corrente de 100 miliamperes. É uma corrente que eu vou manter ao longo aqui do processo, para a gente poder comparar, e a 60 kV. Por que eu usei 60 kV de pico para essa minha simulação aqui, né, de tensão, justamente para não entrar na radiação característica, tá? Só para não confundir aqui, para não atrapalhar. Bom, então esse programa aqui que eu usei, ele me calculou a radiação produzida por Bremsstrahlung, certo? Que é o preto aqui. Ou seja, eu tenho muitos fótons, na verdade isso aqui até iria quase que ao infinito aqui, né? Subiria aqui, não encostaria quase que nunca no zero, porque você teria aqui próximo do zero, 0,1 elétron-volt, 0,2, 0,3 elétron, você teria o calor, a luz, né? E ninguém que coloque a mão embaixo da ampola ali, né? Depois da caixa de colimação, enfim, ou mesmo se fosse embaixo, ninguém vai sentir o calor, tá? Porque o calor não sai por causa da filtração adicional, etc. Então você nem vê luz saindo, né? O dia que você vê luz a coisa tá feia, tá? Aí é porque você não tem filtração, não, sei lá, não tem nem óleo na ampola, nada, que a ampola tá nua, produzindo radiação e você vê a luz eventualmente saindo. Mas enfim, então aqui tudo seria produção de luz, calor, mas que efetivamente não sai, é zero. Então a radiação emitida pelo ânodo que sai do ânodo de dentro, ainda digamos no vácuo lá da ampola, tá? Seria esse tipo de radiação aqui, tá? Em azul. Então veja, calor, etc. não sai. E também mesmo fótons de mais alta energia aqui, né, a faixa de 15 também são atenuados. Depois, quando chega a parte de 30, aqui até quase não se percebe a atenuação. Então, mais ou menos aqui é meio esquisito. Aqui tem algumas explicações aqui em termos de atenuação, tá? Porque aí você entra aqui na camada, é tungstênio, né? Lembrando, é tungstênio. Então, aqui na camada M, aqui perto da camada L, né? Então, aqui a atenuação na camada L é maior, então por isso que a interação é maior, a atenuação é maior, enfim, né? Aí é a questão das bordas K, né? As energias de ligação dos elétrons. Muito bem. Então, dá esse formato aí um pouco esquisito, enfim, foi o software lá que a gente usou, calculou mais ou menos isso, tá? Seria, então, efetivamente a radiação emitida pelo ânodo. Mas não é exatamente o que sai, né? A gente sabe que ainda tem, eu não contei ainda filtração adicional, filtração total, etc. Então, o que acontece? O próprio ânodo, ele absorve, ele atenua parte da radiação produzida, tá? Então, vejam, ele produz a radiação, então já falamos ali, o calor, a luz não saem ali de dentro, e além disso, o próprio raio-x, que é o nosso objeto, né, de interesse, o que a gente quer, também não sai, tá? O que acontece aqui do ânodo absorver? A radiação em direção ao cátodo, tá? A gente já vai ver aqui no desenho. Então, para o lado do cátodo, ou seja, para o lado da mesa que estaria o cátodo, sei lá, o lado direito, eu tenho mais radiação, ou a radiação normal, digamos, a esperada, e para o lado do ânodo, digamos para o lado esquerdo, eu teria menos radiação, tá? Então, eu tenho uma distribuição longitudinal que é não uniforme. Então, de um lado da mesa, eu tenho mais radiação que do outro lado da mesa.
certo? Então não é uma coisa uniforme, é como se eu tivesse uma lâmpada que iluminasse mais de um lado do que do outro, digamos, entende? Mesmo ele estando no meio da sala, a lâmpada está no meio da sala, a lâmpada está iluminando, certo? E aí o que que acontece? Você tem aqui, não, desse lado tem mais luz, do outro menos. Como que poderia acontecer isso? Bom, poderia ter um lustre, e esse lustre, porque está sujo, pelo desenho do lustre, então o lustre bloqueia mais a radiação de um lado, menos do outro, por exemplo. Ah, que é mais ou menos quando a gente tem às vezes tem um abajur. Qual é o objetivo do abajur, né? Geralmente o abajur de cabeceira, não é iluminar a sala toda. Então você tem a lâmpada que joga a luz para todos os lados, e aí você bota aquele chapéuzinho que faz o quê? Né? Geralmente vai fazer o quê? Vai fazer com que a luz não saia pelos lados, saia, por exemplo, só para baixo, né? Ou então aquele abajur, aquela luminária, né? Por exemplo, de pedestal, que você bota a lâmpada, então tem aquela cúpula, então toda a luz que está lá para cima, por exemplo, pode até bater e ir para baixo, mas para cima não ilumina e só faz aquele foco para baixo, tá? Então, da mesma maneira como uma lâmpada, o nosso ânodo, nosso produtor de radiação, tem a mesma questão. Ele joga mais radiação para um lado e menos para o outro, tá? Pela própria construção, não tem como evitar. Então tá lá o nosso ânodo, que ele tem uma inclinação, lembre-se, foco efetivo, foco real, né? Qual é a vantagem de ter essa inclinação, certo? Então aqui nessa ponta vai acontecer alguma coisa. Eu vou então jogar os meus elétrons, certo? Estou trabalhando aqui com 100 mA para a gente poder comparar. Joguei os elétrons, o que vai acontecer? Os elétrons vão interagir e vão produzir a radiação. Só que a radiação para esse lado, ela vai ser atenuada. Por que que ela vai ser atenuada? Tá? Porque quando o elétron interagir aqui, certo? E produzir a radiação, essa radiação vai para cima. Essa radiação vem para frente, essa radiação vai para trás. Essa radiação, se ela for aqui e vier para cá, ela tem uma superfície, aqui um volume muito pequeno para atravessar, certo? Tá? Agora, se essa radiação for produzida, talvez um pouquinho mais aqui para dentro e vier para baixo, o que que vai acontecer? Ela tem que atravessar todo esse volume, toda essa quantidade de material aqui, tá? Por exemplo, cobre, alumínio, enfim, e interagir com todo esse pessoal. Então, ao momento que essa radiação sai aqui, ela tem que interagir. O que que acontece? No momento que ela interage, ela perde energia, fotoelétrico, desaparece, ela nem chega a sair. Essa talvez saia, a outra saia, etc. Então, o que que acontece? Para cá, como eu tenho uma espessura menor para passar, eu tenho, digamos, se eu considerar 100%, eu tenho a quantidade máxima de fótons para o lado do cátodo, né? Lembrando que aqui está o cátodo. Então, para o lado que eu desenho aqui direito, eu tenho mais radiação, e a partir do raio, já no próprio raio central, eventualmente eu já tenho um pouco menos de radiação, e para o lado esquerdo, eu tenho essa sombra, digamos assim, essa parte aqui que me atrapalha, que absorve a radiação produzida e diminui, tá? Então não tenho como escapar. Para mim produzir a radiação, eu preciso desse ânodo inclinado, não tenho como escapar, tá? O ideal seria, por exemplo, se tivesse alguma forma de ele produzir radiação só, né, fosse deitado, digamos, ele produzisse radiação só para baixo, né? Enfim. Tá? Não sei se seria possível como construir isso, porque na verdade o que acontece é que os elétrons vêm desse lado, batem e a radiação vai para todos os lados. Mas aí nós temos outra questão que é o foco efetivo e o foco real. A gente aprendeu que se eu faço a inclinação, né, esse foco aqui que é, digamos, retangular e comprido, etc., quando eu faço a sombra na mesa, ele encolhe. Então o ângulo melhora a questão do efeito de diminuição do foco. Tá? Então, meu foco real aqui e o foco efetivo, na prática, um foco menor. Então, o ângulo aqui é melhor, ajuda a ser angulado. E quanto menor esse ângulo, aqui o seno, o cosseno e tal, vai dar um valor menor. Porém, isso não ajuda no caso do efeito anódico. Já vai ver.
Então, sempre mantendo ali aqueles 100 miliamperes ali mais ou menos, né? Que a gente usou para fazer os gráficos aqui, para poder comparar. Então, vejam só. Fótons produzidos na média. Produzidos, ou seja, por Bremsstrahlung, né? Até aqui basicamente Bremsstrahlung. E no 80 aqui já entrou um pouco de característica. Então, tá aqui mais ou menos tudo na mesma ordem de grandeza. Veja, né? 2, sei lá o que, 10 na 13, 2 trilhões, 2 quintilhões, sei lá, de fótons. Porém, pela própria autoatenuação, ou seja, o próprio efeito anódico que não deixa passar todos os fótons, eu tenho uma perda e vai para 1500, tá? De 2.1 para 1.5, que dá da ordem de 26, quase 27%. Vejam que eu mantenho a mesma quantidade de elétrons saindo do cátodo, a mesma quantidade de elétrons, porém com mais energia. O que acontece? Eles vão aumentando, tá? A produção. Mais energia, mais interações, né? Mais produção de fótons. Então veja que eu vou aumentando. Automaticamente também os fótons autoatenuados também proporcionalmente vão aumentando, aí perto de 10% a cada 10 kV mais ou menos, tá? E isso daqui praticamente se mantém em torno de 27. Parece que dá um pequeno aumento, né? E depois parece que dá uma pequena diminuição aqui. Mas se a gente fizer aqui uma soma, dividir, dá em torno de 27%, ok? Isso pela autoatenuação. Então veja, eu dou muita energia para os elétrons, tá? Né? Bastante, né? Milhares de volts. Aí eles perdem muita energia em calor, luz, enfim. 1% é a radiação X. Desse 1%, eu ainda perco quase 30% que eu sou produzido só pela autoatenuação. Só pelo método de produção já perco quase 30%. Tá? Então veja como, do ponto de vista de eficiência energética, né? O quanto que eu dou de energia para os elétrons e quanto que eu recebo de energia em fótons úteis lá que chegam no paciente, vejam que é 0,1%. Vai dar quase 0,1% se a gente fizer as contas. Ok? Muito bem, então aqui só para ter uma ideia, e também é importante que à medida que eu vou aumentando a tensão, eu produzo mais fótons, tá? E até chega um ponto aqui que eu até diminuo um pouco a atenuação. Muito bem, então tá aqui, ó, de novo, mantendo os 100, 60 kV, o mesmo gráfico, feixe sem atenuação, que é produzido lá por Bremsstrahlung dentro do ano, nas camadas internas, lá por cada átomo que está lá do tungstênio. O feixe com atenuação, então, como a gente viu, a gente perde aí em torno de 27% desse feixe, tá? Sai, então, 73, então se eu contar todos os fótons que tem aqui, um por um dos fótons aqui desses níveis, né? Eu vou ter 27% a menos do que eu tinha antes. E eu ainda tenho a filtração total de 2,5, onde eu vou perder mais 67%. Tá bom? Então vejam que do que eu tinha ainda perco mais 67, tá? Então vejam só, o gráfico normal que a gente está acostumado a ver é mais ou menos esse daqui, né? Vem zerado, porque a própria autoatenuação já praticamente mata boa parte dos fótons, mas o feixe ali atenuado por um filtro de alumínio mata todo mundo aqui até o 10K, tá? Depois aqui começa a atenuação ser um pouco menor, aí sobrevivem alguns, até que aqui no finalzinho é praticamente a atenuação quase zero, né? Existe, mas é pequeno, 1%, alguma coisa assim. O grosso se dá aqui, tá? Aqui, mais ou menos, é que eu tenho a metade, 50%, né? Esse valor aqui, praticamente metade daqui, tá? Então, aqui, depois dos 20, aqui tem a metade. Então, vejam o efeito anódico aqui do ponto de vista de redução do feixe, mais o feixe passando pelo filtro, né, que é o óleo, a caixa de colimação e tudo. Então veja como é altamente ineficiente, né? Você dá 100 joules, enfim, 100 kV de energia lá para os elétrons, eles transformam de 100 em 1 electronvolt, enfim, um joule, que seja 1 de radiação X produzida, e ainda desse, não dá para falar, tem que ser 100 mil, produz 1%, 1000, aí desses 1000 você vai ter algo como
100, alguma coisa, conseguindo sair, tá? E depois você ainda tem que chegar no paciente, só para ter uma ideia como é que funciona, certo? Muito bem. Então, na prática, o que que acontece? Então, pensando lá na mesa, lá com o paciente deitado, etc., fazendo o exame. O que que acontece? Então, eu tenho muito mais radiação aqui do lado do cátodo e menos radiação aqui do lado do ânodo, certo? É 60%, 100%, né? É 40% de diferença? Depende um pouco do aparelho, depende de algumas coisas, mas é dessa ordem aqui, tá? De 30% a 40% a diferença entre a ponta aqui e aqui aberto em torno aqui de 45 centímetros, tá? Que é o filme máximo que a gente usa, certo? Então isso não é qualquer abertura. Para 45 centímetros eu tenho uma diferença. E aí, para que serve isso? Bom, qual é a questão aqui então? Num primeiro momento, eu podia pensar, puxa, eu vou fazer, vamos imaginar uma coisa homogênea, né? Então eu vou fazer um objeto homogêneo, certo? E eu imagino que esse objeto vai ter a mesma imagem. Então, imaginem que vocês vão bater uma foto, tá? De uma folha de papel em branco, digamos, bater uma foto com o celular, o que você imagina? Que você vai ver aquela folha toda ela da mesma cor, que chegou a mesma quantidade de luz, bateu a mesma quantidade de luz lá, no caso, refletiu e pegou na sua câmera do celular. Muito bem. Só que aí, o que que acontece? Tem uma parte da folha que está mais branca, outra parte que está mais escura, certo? E mais ainda, num degradê, né? Porque isso não é uma coisa, tem 100% de 60%. Não, tem 60%, tem 99%, 60%, 61%, 62%, 80%, 85%, 90%. É um degradê, como eu desenhei aqui na imagem. Então, isso pode ser um problema, porque eu imagino que eu estou entregando uma quantidade de radiação, né, na minha anatomia, e na verdade eu estou entregando mais de um lado, menos do outro. Isso pode afetar a imagem. Né? A imagem pode ficar mais escura de um lado, mais clara do outro, etc. Por isso que a gente tem que entender o efeito anódico. Tá? Por outro lado, vocês podem, tá, professor, mas é só ânodo, cátodo e para cima e para baixo. Funciona, não funciona? O que que acontece? Né? Antero e posterior. Digamos que aqui nós estamos direito e esquerdo, né? Antero e posterior. Então, o que que acontece? Também há uma pequena diferença aqui também de radiação, tá? Para cima e para baixo. Só que essa diferença, ela é devida simplesmente à geometria. O que que acontece? O raio central aqui no meio, ele está, digamos, a 1 metro de distância. Só que eu tenho um ponto fixo, né? A 1 metro de distância, certo? E aí, a partir desse ponto, eu começo a puxar lá o meu fiozinho, por exemplo, né? Minha trena de 1 metro, vou puxando para cá. O que acontece? Na diagonal a distância é maior. Então, como esse ponto aqui, digamos, na diagonal aqui em relação ao ponto focal, está uma distância um pouquinho maior, 1.5, 1.10, digamos assim, né? 1,10 m, alguma coisa. Então, tá mais longe, chega um pouquinho menos de radiação, né? Que nem a lâmpada. Se a lâmpada tá longe, chega pouca luz. Se eu trago a lâmpada para próximo de mim ou eu vou para próximo da lâmpada, a luz é mais forte, ou seja, a luz produzida é a mesma, a questão da distância que você está. Então, há uma diferença, não é muito grande, tá? 2, 3, não é 40% de ponta a ponta, mas é uma diferença de 2, 3%, certo? O que que acontece então? Que o ideal é a gente sempre usar esta região mais central, claro, quando a anatomia é pequena, se for um abdômen, se for um tórax, não tem como, você vai fazer um exame de 35 por 43, então você vai ter efeito anódico e vai ter um pouquinho desse efeito antero-posterior aqui também. Mas aí o que acontece? Então eu tenho que saber que quando eu for fazer, por exemplo, uma mão, pensar que a mão às vezes é mais simples e está aqui, né? Disponível. Então, aqui nos dedos é mais fino, certo? Então eu preciso de menos radiação. Aqui é mais grosso, o pé é a mesma coisa, um pouquinho mais grosso, eu preciso de mais radiação. Então, por exemplo, claro que a mão aqui, eu vou fazer, né, se eu precisar pegar punho, eu vou usar um 18 por 24, alguma coisa assim. Eu vou ter efeito anódico? Vou ter um pouco de efeito anódico. Não vai ser muito, mas vou ter. Então, se eu faço a mão aqui, ânodo, pouca radiação, cátodo, bastante radiação, a imagem vai ficar tipo equilibrada, porque onde eu precisava mais, veio mais, onde eu precisava menos, ficava menos. Não vai ficar queimada de um lado e faltando do outro. Então, se eu fizer a mão assim,
vai ficar com uma imagem melhor do que eu fizer em mão assim, porque daí aqui eu vou botar muita radiação que não precisa, vai queimar o filme, e aqui do outro lado vai chegar pouca radiação. Então eu tenho que saber uma mão. Claro que se eu for fazer um osso longo, mais ainda, né? Que aí sim eu vou estar usando 40 e tantos centímetros e tal, vou precisar também saber usar, se eu faço assim ou assado. Bom, alguém pode dizer também como, não, faz a mão assim, porque daí do raio central para 5 centímetros, pouco mais para a direita, aqui para o cato tem pouca coisa mais de radiação, daqui para a esquerda vai ter um pouco menos por causa do ângulo, mas enfim, essa variação aqui é pequena. Então eu poderia fazer a mão assim, né? Sem problema, então eu posso fazer a mão assim ou assim. Eu acho que assim é melhor, se for um pé assim é melhor, porque daí eu aproveito o efeito anódico a meu favor, certo? Então essa é a questão. Aproveito o efeito anódico a meu favor, ok? Então sempre pensando nisso, sempre usar a região mais central possível e sempre tentar botar a anatomia de um jeito que eu ponha mais radiação onde precisa radiação e menos radiação onde precisa menos radiação. Daí eu preciso então saber como funciona o efeito anódico, eu estou explicando para vocês, e tenho que saber também o que? Anatomia, né? Onde é que está mais denso, onde é que está menos denso. Então, na prática, né, você tem algo mais ou menos parecido com isso, tá? Ou seja, a radiação mais intensa, maior quantidade, está aqui no centro, certo? Aumentando um pouquinho aqui para o lado do cátodo, diminuindo para o lado do ânodo, e a partir daqui diminuindo um pouco para lá, diminuindo um pouco para cá, certo? Os cantos aqui onde tem menos radiação, né? Principalmente aqui, esse é o canto que tem menos radiação, porque efeito anódico, ou seja, diminui a radiação para lá, e o efeito aqui da distância, que é puramente geométrico, que diminui a radiação no sentido antero-posterior, tá? Então a gente tem que entender um pouco disso daí para poder trabalhar bem e usar essa ferramenta, essa produção da radiação da melhor maneira possível para ter a melhor qualidade, ok? Outra coisa também importante é o seguinte, o ângulo é importante para o ponto focal, certo? Foco real, que é o que incide, e o foco efetivo, que é aquela sombra aqui que é reduzida aqui embaixo. Então, quanto menor o ângulo, melhor para o ponto focal. Quanto maior o ângulo, pior, certo? Porém, para o efeito anódico é o contrário. Se eu faço um ângulo muito estreito, fosse praticamente reto, o que acontece? Todo fóton teria que, digamos, atravessar todo o comprimento aqui, espessura até poder sair. Tudo ia ser atenuado, tá? Enquanto que se tem um ângulo maior, ele sai daqui, não encontra ninguém, é o vácuo, até que depois ele passa pela filtração, né? Tem a filtração aqui, etc. Depois cai. Então, o que acontece? Eu também usei lá o programa, no caso aqui até botei um pouco da radiação característica, eu fiz a 80 kV. Então, nos mesmos 100 mA, tá? A 80 kV, se esse ângulo aqui do ânodo for um ângulo apertado, pequeno, de 6%, eu produzo pouco ou um pouco menos de radiação, tá? Por quê? Porque está mais apertado aqui, ele tem, né, na linha reta, ele tem mais material aqui, se ele faz aqui, ele tem que percorrer tudo aqui até poder sair, tá? Enquanto que se o ângulo é maior, por exemplo, 18 graus, eu consigo 36% a mais de radiação. Só que meu foco anódico efetivo vai ser maior do que se for a 6 graus. Então vejam que é um compromisso bem complicado para o fabricante ficar assim, se eu falo que o meu equipamento tem um foco fino lá, tem um foco anódico bem pequenininho por causa do ângulo, né, provocado por esse ângulo pequeno, o que acontece? Eu vou produzir pouca radiação, porque o próprio ânodo vai assimilar muito dessa radiação, né? A gente já viu que ele pega 27%, mas aqui lá realmente não me lembro qual foi o ângulo que eu usei, deve ter sido 6, 8 graus, até tem que rever isso, mas enfim, perde 27%. Se eu pegar mais um ângulo mais agudo, né, mais fechado, pode pegar mais do que aqueles 27, 30%.
Aí alguém vai dizer, tá, professor, mas vamos lá. Se eu queria, queria produzir 1 milhão de fotos, mas por causa do efeito anódico e tal, só consegui, saiu da ampola, saiu da caixa de colimação, ou seja, chegou no paciente, dos 100 mil chegou 1.000, tá? Mas 1.000 é muito pouco para fazer meu exame, eu preciso, sei lá, de 2.000. O que eu faço? Aumento 200 mil, aumento a corrente, 200 mAh, aumento a corrente, produzo mais fotos, lá esse 1%, não sei o que é o aproveitável, que é o útil, 200 mil é 2.000, não sei o que, pronto, chegou 2.000 no paciente, meu exame fica bom. Perfeito. É só aumentar a corrente. Só que se eu aumentar a corrente no ânodo, tá? Em termos de paciente, tudo bem, se eu preciso de 2.000 é 2.000. A questão é a eficiência. Tem equipamento que eu consigo com 100 miliamperes, sei lá, gerar 2.000 fótons para fazer uma imagem de qualidade no paciente. Tem outros que eu vou precisar 200 miliamperes ou 300 miliamperes. Aí o que acontece? É mais calor no ânodo, eu tenho que refrigerar melhor esse ânodo, etc. Ou seja, é um compromisso do fabricante sempre assim, melhora o ponto focal, produzo menos radiação útil, tem que aumentar a corrente, vai aquecer mais, tem que gastar na refrigeração, talvez o ânodo possa, sei lá, derreter, estragar mais rápido, em vez de durar 5 anos, essa ampola vai durar 3, vai durar 2 por causa do calor, enfim. Então sempre é um compromisso muito complicado do fabricante em relação a produzir mais radiação, produzindo menos calor ao mesmo tempo e ter um filamento, um ponto focal menor, né, que dê mais resolução na imagem, etc, etc. Tá? Isso tudo aqui para mostrar o quê? Que se você trocar uma ampola ou se você tiver dois equipamentos supostamente iguais, se você quiser comparar e dizer assim, puxa, esse equipamento de repente produz mais radiação, eu uso 70 mAh e tem o mesmo resultado que o outro equipamento que eu uso, tem que usar 80 mAh, 90 mAh, enfim, né, 100 mAh. Talvez, né, uma das questões pode ser o que? A ampola que tem o seu ânodo com um ângulo diferente, por exemplo, né? Ou se tiver que fazer uma manutenção, tiver que trocar a ampola, fazer, tá, mas essa ampola você vai trocar, é o mesmo ângulo da outra, exatamente igual, com o mesmo ângulo, porque daí eu não tenho que mexer nos meus parâmetros, porque se eu estou produzindo mais radiação ou menos radiação, quando eu troquei a ampola, por exemplo, numa manutenção, né, numa falha que deu, o que acontece? Eu vou ter que, olha, não é mais 70 mAh, porque 70 não está sendo suficiente, estou perdendo qualidade, então tenho que passar para 80, para 90, ou ao contrário, puxa, eu sempre usei 50 e agora a imagem está ficando muito, muito penetrada, muito queimada, enfim, né, muito preta, vou ter que diminuir, vou diminuir para 40, tá? Então tem que saber, tá? Já que o ângulo também influencia. Assim como a grade que a gente viu, que também, se ela absorver mais fótons, se chegar menos no filme, o filme fica mais claro, talvez eu tenha que aumentar um pouquinho também a corrente lá e produzir mais, certo? Bom, como eu tinha falado, ela é muito importante na qualidade da imagem, ou seja, pode ficar uma qualidade boa ou ruim, tá? Então, num primeiro momento ele vai dizer, puxa, professor, isso é ruim porque, enfim, eu achava que era a mesma quantidade de radiação em todos os lugares, etc. Não, mas eu posso usar positivamente, certo? Eu só tenho que saber como posicionar a parte anatômica menos espessa perto ou abaixo ou do lado do ânodo. Ou ao contrário, a mais espessa do lado do cátodo onde eu preciso. Ou se eu não preciso, de repente, não, vou fazer, sei lá, a mão não, essa mão é uma mão fininha, essa é uma mão de criança, eu não preciso desse efeito anótico, talvez até atrapalhe. Então, em vez de eu fazer direita esquerda ou esquerda direita, eu faço, né, anterior posterior na mesa, eu faço de forma que eu não tenha a diferença aqui do ânodo do cátodo e vou ter só essa pequena diferença aqui em relação a distância, né, do foco anódico até mesmo aquela coisa que a gente explicou, tá? Então a gente tem que entender para a hora de usar o equipamento. Isso vale para a mesa, como vale também para o book mural, tá? Então, por exemplo, isso aqui pode ter sido feito na mesa, no book mural, etc. O que aconteceu aqui? Tá? Isso aqui é uma imagem de um livro da Kodak, tá? É famoso. Essa imagem é muito utilizada, tá? O que acontece? Eu coloquei nesse lado aqui o cátodo com bastante radiação, daí ficou preto, né?
muita radiação fica preto, ou sobreexposto ou superexposto, ou seja, com mais exposição, mais radiação que precisava, e desse lado o ânodo, que faltou fótons, faltou radiação para atravessar, para penetrar aqui o abdômen e chegar no filme e marcar o filme, né, fazer a imagem. Tá? Então está subexposto, pouca exposição. Se eu pego, aí eu não sei se foi o paciente ou o cabeçote, eu viro e jogo ânodo desse lado e cátodo desse lado, o que acontece? Onde eu preciso menos radiação, porque é menos espesso, até porque depois aqui eu tenho pulmão, etc. Eu preciso com ar, né? Eu preciso também de, né? Isso não atenua, então não vai atenuar a radiação. E esse lado com o abdômen mais espesso, bastante órgão, bem denso, digamos assim, né? Comparado com ar, eu tenho mais radiação. Então veja a diferença de qualidade. Tá? O equipamento é o mesmo, é tudo igual, tensão, corrente, filtração, tudo é igual. Isso é uma questão de posicionamento do paciente. Olha a diferença. Claro, a diferença se dá porque eu estou usando um comprimento aqui máximo, etc, etc, tá? Isso pode ser até feito de pé, no book mural, alguma coisa assim, tá? Claro que se eu pegar e analisar aqui, só essa parte aqui, como o efeito anódico é pequeno, a diferença é 1, 2%, 3%, nem dá muita diferença, tá? Agora, quando chega às extremidades, onde o efeito anódico é muito representativo, onde eu tenho muito menos radiação, 20% a menos aqui, 20% a mais em relação, digamos, a um zero que está aqui, né? Então aqui eu posso ter menos 20 e aqui embaixo mais 20, né? Por cento. Então veja que dá diferença. Então aqui eu botei menos 20 e aqui eu botei mais 20, ou seja, a diferença foi 40% entre o que chegou aqui e o que chegou aqui, e vice-versa, tá? Então veja que aqui deu um efeito bom. Por isso, o tecnólogo deve sempre saber onde o ânodo está. Lado esquerdo, porque eu perguntei importante para a interrogação. Pessoal, assim, ó, no geral, não que eu tenha visto muitos equipamentos aí na minha vida, mas já vi vários. No geral, que eu me lembre, todos o ânodo é à esquerda, tá? Não li nenhum lugar que seja padrão da indústria que o ânodo esteja à esquerda. Porém, tenho visto sempre à esquerda, tá? E o cátodo fica à direita. É padrão, não é, mas no geral tenho visto, tá? Mas enfim, vocês têm que saber onde é que tá. Por isso que tem que ter um pontinho lá, um X, alguma coisa dizendo, o ponto focal está aqui. Quando ele diz o ponto focal está aqui, ele já está dizendo que o ânodo está aqui, né? Desse lado, do lado esquerdo ou direito, tá? Às vezes também a questão dos cabos está escrito lá positivo e negativo, certo? Então primeiro eu tenho que saber, porque daí eu sei onde tem mais radiação menos. E aí, se eu sei, aproveitar esse efeito anódico durante o exame, tá? Saber que ali eu vou ter mais radiação e eu quero mais radiação, ali eu vou ter menos. Ou se eu não quero, isso é uma anatomia pequena, uma mão, enfim, um pé, ou, enfim, eu posso então fazer de uma maneira transversal para não ser nem a favor nem contra o efeito anódico. Também o book mural deve ser colocado do lado correto, tá? Então, o que que acontece? Não que exatamente tenha um lado certo para o book mural. Quer dizer, o cabeçote está aqui, você vai girar ou para a direita. Se for para a direita, o ânodo está aqui na tua esquerda, então o ânodo vai para baixo e o cátodo vai para cima, certo? Olhando aquela última radiografia ali, se for para fazer o tórax ali, ou aquela coluna, muita radiação em cima, e aqui embaixo, pouca radiação, não vai dar certo. Então, o book mural, a princípio, teria que ser colocado à esquerda, que aí o ânodo sobe e o cátodo fica embaixo, tá? Então, eu acho, eu já pensei algumas vezes, eu acho que mais ou menos o correto é ter o book mural colocado à esquerda, né? E no geral também, já vi à direita, tá? Mas no geral é à esquerda. Então, às vezes você pode não conseguir no book mural um efeito adequado, porque isso, porque o paciente fica de pé sempre, não vai virar o paciente de cabeça para baixo, não tem como, né? Então ele fica sempre de pé, então você vai fazer, por exemplo, pulmão, abdômen, alguma coisa, geralmente você precisa menos radiação em cima e mais embaixo, tá? Menos em cima, esquerdo, ânodo, e mais radiação embaixo, cátodo que veio para baixo, ok? Então,
tem que ver, tá? Geralmente, então, o book mural deveria ficar na esquerda, tá? Posso estar um pouquinho enganado, não sou tecnólogo, vocês sabem, sou engenheiro, né? Doutorado em física, das radiações, etc. Mas eu acredito que seja do lado esquerdo, é mais aproveitado, tá? Dito isso, então, por exemplo, se eu vou fazer um PA de tórax, né, visando pulmão, o cátodo tem que estar na região inferior, que seria mais abdômen, precisa de mais radiação, e a região superior ali, né, o ânodo, porque ali você não vai precisar de tanta radiação. Se você vai fazer um abdômen, um exame de abdômen tradicional, então a parte do abdômen superior com cátodo e mais a região da pelvis com ânodo. Se você vai fazer um fêmur, o fêmur é um pouquinho mais grosso, né, mais espesso, cabeça do fêmur no quadril, e aí ânodo, joelho com menos radiação. O úmero, você vai precisar lá na região do ombro, tem a cabeça do úmero maior, mais espessa, mais atenuante, cotovelo. Coluna torácica T12, T1, coluna lombar sacra e L1. Então veja que você vai botando o paciente hora com a cabeça para a direita, hora com a cabeça para a esquerda, e vai virando o paciente aí de acordo com como for necessário, tá? Para aproveitar melhor o efeito anótico em exames que a gente diz de ossos longos ou anatomias longas. Como eu disse, eu vou fazer um dedo, tá? O dedinho aqui, tanto faz eu botar assim, assim. O jeito que eu botar é tão pequeno que não vai ter efeito anótico. Mas se eu quiser ser bem preciosista, até pode ser, de repente eu preciso um pouquinho mais de radiação aqui, 1% a mais aqui, 1 menos aqui. Raiz central no meio, cátodo, ânodo, vou ganhar, pode ser que melhore, tá? Mas vai ser tão pouco que talvez não seja. E como eu disse, mão ou pé, né? Os dedos no ânodo, que você precisa de menos radiação, aqui mais fininho, e aqui principalmente pé, que é bem grosso, você bota o lado do cátodo, tá? Então, raio central, no meio, né? Aí tem uma posição correta, é no meio, um pouquinho mais para direita e esquerda. E a partir dali, ou vai assim, ou vira, ou vai assim, ou até, enfim, perpendicular, tanto faz. Tá? Mas aí vocês, quanto tecnólogos, vão saber como posicionar e exatamente o que você quer enxergar na imagem, onde é que você quer destacar, na anatomia, etc. Aí você vai ver se vai usar o efeito anódico a teu favor, em que sentido? Botando na direita, na esquerda, ou não, né? Botando perpendicular ali para justamente não ter nem a favor nem contra o efeito anódico. Bom, aproveitando essa linha aí de contraste, de efeito anódico, de radiação, de qualidade da imagem, vamos falar um pouquinho sobre o contraste do sujeito, tá? Então a gente comentou lá no início, né, a questão da formação da imagem, da filtração, etc, tudo para fazer uma boa imagem, tá? Então, no caso a imagem feita a atenuação da radiação pelo paciente, você tem uma espécie de um jogo de sombras. Passou mais radiação, vai ficar mais preto, passou menos radiação, mais branco e assim por diante. Tá? E aí esse contraste na imagem, que são chamadas partes claras contra as partes escuras, né, é formado, existe esse contraste na imagem, porque existe antes do contraste na imagem um contraste do sujeito ou do objeto, certo? Subject, né? Contraste do sujeito ou do objeto. Então, se você tem um bom contraste do sujeito ou do seu objeto, você vai ter um bom contraste na imagem. Não dá para fazer milagre, certo? Mas, se não existe o contraste, não tem imagem. Então, assim, um exemplo mais ou menos característico, né? É assim, quando você come peixe e engole ali a espinha, tá? Normalmente a espinha só arranha, certo? Mas você fica com aquele machucado e acha que está fincando, ou seja, que ela perfurou ali e está presa ali, né? No esôfago, enfim. O que acontece? Aí você vai lá para o médico, vai no hospital, lá na emergência, e diz, tô aqui com uma dor aqui, eu quero ver o que é. E vai pedir pro médico lá identificar e tal. Pode ser até que de repente, né, se é um parente seu, sabe que você faz o curso de radiologia, vai dizer, meu sobrinho, meu filho, meu neto, né, minha neta, minha prima faz radiologia, faz uma radiografia, porque ela diz que na radiografia a gente vê tudo, enxerga tudo por dentro, e aí você, tecnólogo, vai ter que dizer, não, o problema é o seguinte, não tem contraste,
aquele tecido ou aquele material da espinha não vai aparecer, vai sumir, ele é radiotransparente, ele é transparente à radiação. Tá? Então não vai aparecer, não adianta fazer radiografia, certo? Da mesma maneira, quando se trabalha com, por exemplo, a mamografia, né? Se você fizer um exame das mamas ou uma radiografia das mamas usando equipamento convencional, ano de tungstênio, 60, 70 kV, essa filtração toda que tem, papapá, grade antifusora, filme, etc., né? Você não vai ver os detalhes que você vê na mamografia tradicional, certo? Inclusive, quando você faz exame de tórax, a gente mostrou aquela imagem lá, nem aparece direito as mamas. Às vezes, umas mamas um pouco maiores, você vê alguma sombra ali, alguma prega mamária, alguma coisa assim, mas você não vê as glândulas, não sei o que, tá tudo misturado, porque não é uma radiação e um equipamento adequado para mostrar o contraste. Não existe contraste das mamas, das glândulas, naquela energia. Aí, a natureza é sábia, a gente baixando a energia para 27, 28 kV, usando outro material, que é o molibdênio, em vez de tungstênio, outro tipo de filtração, aí a gente consegue chamar a atenção, salientar esse contraste. Então, se não tem contraste do sujeito, ou seja, da tua anatomia, não adianta, você não vai enxergar nada. E aí cabe também, por exemplo, tinha uma lei, que eu não sei se foi revogada, tá? Era quase que meio que no mundo todo, porque um copia o outro, assim, brinquedos infantis, né? Embora que mudou, porque a lei para brinquedo infantil mudou. Mas antigamente, assim, brinquedos infantis pequenos tinha uma regra, uma obrigatoriedade de o bonequinho ele ter o que a gente chama de alma, né? Ou seja, ter uma estrutura interna de alumínio, eventualmente até de chumbo, tá? Então, assim, o bonequinho lá tinha que ter os pauzinhos, né? Que a gente desenha com pauzinho, né? Tórax, os bracinhos, as perninhas, tá? Ele tinha que ter alguma coisa de metal. Por quê? Porque se a criança engolisse aquele brinquedinho, tá? E você fosse fazer uma radiografia para ver se está trancado aqui embaixo, está no estômago, está no intestino, onde é que está, geralmente o plástico não dava contraste com a anatomia, tá? Com esôfago, com estômago, com intestino, etc. Então era obrigatório você ter essa estrutura metálica lá dentro do plástico escondida, digamos assim, justamente para que se a criança engolisse e você poderia fazer uma radiografia para aparecer bem nítido onde é que está, tá? Então, é justamente a falta de contraste, tá? Tem até uma história dos bonecos ser pintado de chumbo, tá? Tinta à base de chumbo, né? Para justamente, aí você pintando, você não precisava ter essa estrutura metálica dentro, e com isso também, quando fizesse a radiografia, por ser chumbo, você ia ver o boneco inteirinho lá dentro da criança, tá? Só para ter uma ideia a importância da questão do contraste, tá? Mas como agora geralmente é proibido, né, vender ou, enfim, fornecer brinquedos de peças pequenas, etc., então não sei se ainda continua essa regra de ter essa alma. Bom, outra coisa também em relação ao contraste do sujeito é isso aqui. Vamos imaginar aqui sei lá, um braço, né? Um corte transversal, o húmero aqui. Então você tem a musculatura e tem o osso aqui, né? Um desenho mais ou menos simples aqui que eu fiz. Muito bem. Idealmente, o que você espera? Bom, aqui é uma espessura fina, então a radiação está vindo de cima. Vai chegar muitos fótons no filme, tá? Aqui é a largura, enfim, do filme. No momento em que eu vou aumentando aqui a espessura, aumenta a atenuação, diminui a quantidade de fótons que chega no filme. Quando eu chego aqui na divisa, digamos aqui com o osso, o osso é mais denso, atenua mais, então começa a sobrar menos fótons para o filme, até que chega aqui ao máximo, né, que é aqui no meio, e depois ao contrário. Então isso seria o ideal, isso seria o previsto, digamos assim, teoricamente, que você teria uma imagem, então, que começaria mais escura aqui, tá? Aqui em cima, e depois ia indo para um tom cinza médio, depois tem um tom cinza claro ou branco, e depois do outro lado voltaria. Isso que eu espero. Porém, né, aqui para marcar bem a questão do osso e a mudança de densidade. Porém, contudo, todavia, entretanto, o que acontece? A sua imagem, em termos de tons de cinza, fica assim. Pô, professor, por quê? Onde eu tenho mais espessura aqui, por exemplo, o osso, que é mais, ainda chega a dar até um repique aqui, né? Digamos assim, até aumenta em vez de diminuir. Por que acontece?
Bom, justamente acontece por causa do que a gente chama de radiação espalhada. Ou seja, eu tenho um fóton que chega aqui e ele, em vez de gerar uma imagem aqui embaixo, ou ser atenuado, etc., ele gera lá efeito Compton, o fóton que vai atingir aqui. Ou seja, onde seria a região aqui do osso, né? O outro está aqui e sai para lá, então onde deveria ser menos radiação chega mais, tá? Então é isso que acontece. Então ele vai interagir aqui embaixo, onde seria a região do osso, e vai aumentar o número de fótons. Então a radiação espalhada aqui, por causa do tecido, do osso, enfim, faz perder a nitidez. Daí que você usa, né, obviamente, a grade para tentar evitar isso. Então você bota a grade aqui para evitar. Mas aqui eu quero dizer o seguinte, então aquele contraste esperado do sujeito, né, o contraste do objeto, no caso aqui do paciente, da anatomia do paciente, você esperava uma coisa muito bonitinha que é esse vermelho aqui, na prática não acontece porque você tem a radiação espalhada, etc, etc. Tá? Então também aqui então seria a parte do osso, né, e a parte muscular dos outros, das duas laterais, né? Ok? Bom, continuando aqui, já que a gente está falando de atenuação de osso, atenuação de músculo, etc. Então vamos ver outra coisa importante na hora de eu gerar a minha imagem, né? Já que a gente já aprendeu sobre KV, MA, efeito anódico, enfim, filtração, etc. Então olhem só aqui essa imagem. Então de novo, os mesmos 100 mA, né? Para ter uma ideia, para poder comparar com os outros gráficos, se vocês quiserem, 60 kV, tá? No caso aqui eu só tenho Bremsstrahlung aqui, tá? O alvo não botei, mas o alvo é tungstênio. Então olha aqui, vamos pegar esse ponto mais alto aqui só como referência. Eu tenho aqui 30 mil fótons, tá? Então esse ponto alto aqui é 30 mil fótons. Olha só, o músculo vai absorver desses 30 mil fótons, vai absorver 81%, tá? Então ele vai ficar aqui na ordem de uns 6 mil fótons, ok? Tá? Desculpa, ele vai absorver 81, vai sobrar 19. Desculpa, vai sobrar 19, tá? Ou 20%, certo? 6 mil, 20% de 30, 6 mil. Então vai sobrar aqui em torno de 6 mil, um pouco menos. O osso, por sua vez, vai absorver, nesta energia, absorver 17%, tá? Tudo foi os cálculos matemáticos que eu fiz. Vai absorver 17 centímetros. 3 centímetros de osso. Se for mais centímetros ou menos, isso aqui muda, né? Então, eu estou imaginando 3 centímetros de osso, vai dar 17%, tá? Ou seja, 17 dos 30 mil, quase 20. Então, isso aqui vai cair para algo como 600 fótons, tá? Esse pico aqui, 6. Então, esse pico aqui vai ficar aqui, esse pico vai ficar na ordem aqui dos 600, né? Em torno de 20% lá. E no final das contas, apenas 2%, ou 600, né? 600 fótons do pico, né? Na verdade é mais porque é toda essa área aqui, mas só imaginando do pico, só para ter um número para a gente falar. 2% de tudo que eu produzi chegou no filme, ok? Então guardem esse número, 2% de 30 mil dá 600 fótons, tá? Nesse pico aqui, certo? Muito bem, então o que acontece? Eu fui lá e peguei o meu equipamento, né? No caso aqui foi um cálculo matemático, e aumentei isso aqui para 90 kV para os elétrons, tá? Ou 90 kVp, né? 90 mil volts de pico de tensão entre ânodo e cátodo. O que aconteceu? Ainda que eu fique aqui nesse pico, não vou nem pegar o pico aqui, que está na ordem de 120 mil. Ah, esse aqui está 120 mil esse pico. Vamos pegar só esse pico aqui do Bremsstrahlung mesmo que está aqui. Tá? Que está da ordem aqui de 50 mil. Então vejam bem. Os mesmos 100 mA, a mesma quantidade de elétrons, produziam a 60 kV 30 mil fótons nesse pico. Agora estão produzindo 50 mil fótons. Tá? 60% de aumento. Bom, os fótons aqui, e aí entra o característico, tem mais energia, são menos atenuados, então o músculo já caiu de 81 para 74% de atenuação, os mesmos 5 centímetros. O osso, nem cabia aqui embaixo, ele aumentou essa atenuação, tá? Como o músculo deixou passar mais, coube ao osso filtrar mais, tá? 20%. Somando os dois, sobrou 6%. Então, veja, eu tinha
2% chegando de 30.600. Agora eu tenho 6% de 50.000, o que dá 3.000 fótons. Eu passei de 600 para 3.000 fótons, tá? Chegando no filme. Então, vejam que essa imagem vai ser mais escura do que a outra. A outra chegou poucos fótons, ficou branca, ficou clara. Essa aqui ficou mais escura, certo? O que significa isso? Que eu aumentar a tensão, mantendo o MA ou MAS, né? Que eu não botei o S, que eu não botei os segundos, mas enfim. A quantidade produzida, teoricamente produzida, de corrente anódica, tá? Mantida essa quantidade de corrente, essa exposição, eu aumentando a tensão, o que eu faço? Primeiro, eu produzo mais radiação. Essa radiação tem mais energia, interage menos com a anatomia e chega mais no filme. Tá? Essa é a conclusão. Vamos continuar, para não dizer que eu estou inventando coisa. Aumentei para 120 kV. É fácil, botei lá no computador e mandei calcular. Vejam lá, vamos manter o pico aqui, tá? Não estou nem falando aqui desse pico maior aqui, que estava em 120, já foi aqui para 380, tá? Uma coisa assim. Então já mais 3 vezes. Aqui é 1, tá? Aqui falhou aqui é 1, tá? Então, aqui seria 100.000. Então, aqui eu tô, sei lá, uns 70.000, 75.000 fótons. Passei de 30 para 50, 75. Tô pegando só esse pico de Bremsstrahlung. Muito bem. O que aconteceu? O músculo atenuou menos ainda, o osso atenuou um pouquinho mais, certo? Somando os dois, o que sobrou para o filme? 8%. Certo? Então, aumentou mais ainda a quantidade de fótons que chegam no filme. 8% de 70.000, 75, alguma coisa assim, tá? 80.000, 8 vezes 8, 64. Então, o que acontece? Tá chegando agora 6.500 fótons. Então, comecei com 600, passei para 3.000, agora mais ou menos dobrei, fui para 6.500 por aí. Certo? Então, conclusão. Corrente e tempo, MAS, num primeiro momento significam simplesmente quantidade de elétrons, quantidade de fótons produzidos. 2. Tensão, a princípio, dá o formato da curva. Ou seja, abaixo de 60 é Bremsstrahlung, acima de 60 kV, ou melhor, 70 kV, eu tenho, né, o Bremsstrahlung mais a radiação característica. Se eu aumento muito, eu tenho muito mais característica, menos Bremsstrahlung. Então, é a qualidade da radiação, certo? Quantidade, MAS, qualidade. Contudo, o aumento da tensão provoca uma quantidade também maior, certo? E não é uma quantidade linear, né? Porque se tem 100 MA ou MAS e multiplica por 2, dá 200, você tem uma produção que é o dobro. Então, todos esses gráficos que eu mostrei, só desenhar dobrado. Multiplicar por 2 tudo e ampliar por 2, ponto. Aqui não. Aqui a gente vê que o formato também vai mudando, tá? Vamos repassar aqui só para vocês verem. O formato aqui vai mudando. Então, veja, o pico de radiação característica em relação ao Bremsstrahlung, olha a diferença, tá? 3 vezes ou quase 4 vezes. Aqui o pico vai de 5 para 10, é 2 vezes a diferença, né? E se eu voltar ainda para 60, nem tem o Bremsstrahlung, tá? Então, o formato, onde é que está essa parte central aqui, por exemplo, está no 32,5, enfim, essas curvas, etc. Tá? Então, só para ter uma ideia, aqui está mais ou menos até se manteve, no 35, para ter uma ideia de que a tensão, né, o KV aqui está alterando. Ó, aqui já o pico já foi para 40, tá? Já subiu um pouco aqui, o pico já está, esse ponto central já está em 40. Então, vejam como muda. E aí, tem uma regra, tá? Depende do livro que você vai ler, que diz o seguinte:
como chega muito mais radiação no filme, e o filme vai ficar mais escuro, eu vou perder contraste, vou perder qualidade nessa imagem, o que eu tenho que fazer? Quando eu aumento a tensão, eu tenho que diminuir a corrente. Claro, eu faço um exame, o exame deu errado, certo? Ou o exame tem um padrão e eu vejo que por algum motivo naquele paciente eu vou precisar de mais tensão, etc, etc, do que o padrão, enfim, tá? Aí quando eu for aplicar a técnica, eu digo, bom, eu vou aumentar. Aí tem gente que diz 10 kV, tem gente que diz 15 kV, que na verdade isso não vale para todo espectro, ou seja, você ter 80 e passar para 90 é uma coisa, você ter 110 e passar para 120 são outros gráficos. Você ter 40 passar para 50 é outra situação. Então, essa questão de 10 kV ou 15 kV depende de quem faz. Você falar depende para baixa energia, você vai dizer, então aumentando 10 kV eu vou fazer a regra. Outros vão dizer, não, se eu aumentar 10 kV lá em 110, 120 não faz diferença. Tá? Teria que ser 15 kV para fazer o quê? Aí o que diz a regra? Se você tiver um padrão e por algum motivo você aumentar esse padrão em 10 kV ou 15, você vai diminuir a corrente na metade. Então, se eu usei 100 com 60 kV, 100 mA, se eu for para 70 kV, eu deveria baixar para 50 mA. E se eu continuasse, fosse para 80 kV, eu teria que ir para 25 mA, certo? Então, essa é uma regra assim que a gente tem. Daí eu vou, tá, professor, mas se eu aumentar 5 kV, eu diminuo quanto? 10, 20, 30% do MA? A regra não diz, porque isso aí é uma regra, como a gente diz, empírica. O pessoal que foi usando lá no tempo, né, tempo da guerra, sei lá, usaram mais a radiação X por causa da guerra e tal, começaram a usar mais equipamento, os métodos, começaram assim, olha, puxa, não ficou bom, não deu contraste, principalmente o KV vai te dar o contraste, tá? Vai separar bem o osso do músculo, coisas do tipo, tá? Ou anatomias, etc. Então, você vai dizer assim, puxa, eu preciso de mais contraste, eu preciso melhorar aqui essa relação, destacar mais o osso em relação ao músculo, etc. Né? Ou uma patologia, aí eu vou aumentar o KV para melhorar isso. E aí você aumenta o KV, daí você, puxa, mas a minha imagem até que tá boa, tá num padrão de cor bom. Se eu simplesmente aumentar o KV, ela vai tender a ser muito escura, e eu não quero. Então eu vou lá e baixo um pouco o MAE em relação ao padrão anterior, certo? Ao valor anterior que eu usei. Mas aí isso foi uma regra, assim, então ficou. Aí o pessoal anota, aumentou 15 kV, diminui a metade MA. Na realidade, a gente teria que fazer um estudo científico, né? Eu até já comecei a fazer exatamente quanto. Se aumentar 5 kV, quanto que MA eu tenho que aumentar ou diminuir? Se aumentar 5 kV de 40 para 45, baixar 10% do MA. Se eu aumentar de 60 para 65, é 30% do MA. Se eu aumentar de 100 para 105, é 50% do MA. Quer dizer, na verdade, para cada situação, tu teria um valor exato ali, mais ou menos, para diminuir, tá? Mas, no geral, o que se fala, geralmente em torno de 15, mas já vi escrito 10, né? Aumentou 15 kV, diminui a metade. O que vocês têm que guardar é o seguinte, que depende lá do ângulo da ampola, da grade, de várias situações, do próprio exame em si, tá? Né? Se está usando efeito anódico ou não, é que vocês têm que entender o equipamento que vocês estão usando e quando fizer isso, eu vou, mas assim, não, tem que olhar a imagem também, principalmente se você já fez a imagem e errou, não deve, né? Nunca deve se errar, mas enfim, deu azar, errou aquela imagem, vou ter que fazer de novo, e aí você, não, vou ter que aumentar o KV, vou ter que diminuir, se eu diminuir o KV, dobrar o MA. Então, se eu aumento o KV, metade. Se eu diminuo o KV, dobro, tá? Que é o que diz a regra dos 15 KV. Então, você vai ter que se acostumar. Não, na realidade é o seguinte, não é bem metade, ou para 100, para 110, 120 kV é a metade, para 60, para 70 não é metade, é 30%. Enfim, você tem que ter esse feeling, esse sentimento, né, conhecer bem o seu equipamento, tá? Mas basicamente a regra é, aumentou o KV, no geral, claro, depende do resultado que você quer, mas no geral você diminui MA. Se é 50%, se é 30%, se é 20%, aí depende das situações, tá? Mas aqui mostrando para vocês cientificamente que há sim uma produção maior de radiação com a tensão maior, certo?
E dois, há uma atenuação diferente entre, no caso eu fiz só músculo e osso, né? Poderia até fazer um estudo de rim, de fígado, pulmão, etc, né? Mas eu fiz um estudo simples que faz com que chegue muito mais radiação. Então, no caso dos 60 kV por 120, chegou 4 vezes mais radiação, percentualmente. 4 vezes mais percentualmente, de 2 para 8%. Porém, a produção foi maior, no fim nós chegamos a, até já não me lembro, foi 10 vezes mais, né, fótons, né? Então não foi 4 vezes percentualmente, que eu falei 8%, mas é 8% de uma quantidade maior, então no fundo foi em torno de 10 vezes mais, ok? Para concluir, uma outra situação aqui prática, né, que a gente tem que entender também de formação da imagem, do que acontece quando a gente está formando a imagem, é o que a gente chama de penumbra, tá? Que isso também é outra coisa que atrapalha na qualidade, né, na falta de resolução de uma imagem radiográfica. Eu sempre lembro, bem diferente do nosso celular, né, que a gente tem, que é uma beleza, né? Tira imagens maravilhosas. Muito bem, então a questão aqui nós vamos voltar um pouco para o foco anódico, né? Então a gente falou do efeito anódico, então da produção da radiação lá no ânodo, e também vamos voltar um pouquinho com o foco. Então o que acontece? O foco anódico é uma questão geométrica, não tem como fugir, certo? Então não adianta, aqui não tem muito o que inventar. A gente consegue só um pouco tentar diminuir essa influência do foco anódico, essa influência negativa, mexendo em distâncias, tá? Distância. Por isso que às vezes você faz alguns exames que prefere fazer, por exemplo, no book mural 1,50 m, porque daí é mais longe, daí melhora a qualidade, em vez de fazer na mesa, certo? Então, mais uma coisa que a gente está aprendendo do equipamento, que é importante. Então, o que é a penumbra? Basicamente é o seguinte, eu tenho aqui meu sujeito, meu objeto, enfim, a minha anatomia, né, que eu tô mexendo, certo? Então, eu tenho, vocês começam a acostumar, tem várias assim, né? Distância, foco, paciência, DFP, ou DIFOPA, DIFOFI, tem um monte de nome, tá? DPF, distância, paciente para o filme. No caso aqui é uma anatomia específica, tá? Tô pegando a pontinha aqui dessa anatomia, aqui o dedinho dele, enfim, né? Fiz um desenho aqui simulado. Muito bem, o que vai acontecer? Muito bem, o foco é uma cabeça de alfinete, até menos, tá? O foco é uma coisinha mínima lá. Ainda que ele seja mínimo, ele vai produzir radiação, né? A gente até já mostrou uma vez lá como é que é a radiação lá saindo do foco, né? Que o foco concentra os elétrons numa parte, menos noutra, dali produz mais radiação, menos, enfim. Então, embora o foco seja uma cabecinha de alfinete ou menos, tá? A radiação vai sair de uma pontinha do foco lá, do 0,1 milímetro, vai sair lá do 0,5, vai sair de vários lugares. Então, esse fóton que sai aqui, ele vai vir atingir, né? Claro, o fóton do lado vai ser bloqueado, né? Vamos pensar assim, o fóton do lado é bloqueado pelo sujeito, e esse foco aqui passa e vai fazer uma marquinha aqui no filme, ok? Muito bem. Aí vai sair fóton daqui, fóton de lá. Esse fóton que sai daqui, né? Vai, sei lá, se tivesse um aqui do outro lado, por exemplo, sei lá, vai ser bloqueado o paciente. Esse vai sair daqui, não vai ser bloqueado, né, que vai estar na extrema aqui, e vai aparecer e vai marcar o filme aqui. Ou seja, a gente tem uma reprodução do foco, então essa largura do foco aqui é reproduzida aqui, porém num tamanho menor. Ufa, pensei que era para piorar. Não, é num tamanho menor. Então, se eu tenho um foco de 1 milímetro, ele vai parecer menor. E aí é que eu falo, o foco é o nosso pincel do artista que vai pintar a imagem. Então, se o pincel é grosso, eu não consigo fazer detalhes finos, tá? Certo? Pensa aí, como é que chama lá, a brocha, o rolo de pintar a parede, vai pegar uma das duas ali, fazer fiozinho de cabelo ali, para desenhar o fio de cabelo aqui, você não consegue, você tem que ter um pincel fino, né? Pontinha fina. Então, o nosso foco, ele é nosso pincel. Só que, além do foco real, aí você tem um foco efetivo que é inclinado. Eu nem deixei nem desenho inclinado ali para não dificultar, né? Mas que já diminui o tamanho dele, ele vai ter um tamanho, e quando ele for pintar o paciente, ele vai pintar o paciente ainda mais detalhado. Beleza, coisa boa, né? Tudo bem, só que nem tudo são flores.
Bom, então tá. Então o que que acontece? Bom, professor, como é que funciona essa coisa aí? Funciona com matemática e geometria pura, né? O desenho do paciente P em relação ao foco, tá com a altura do paciente até o filme lá, com a altura H do paciente até o foco. Aí o P aqui, que é a imagem, multiplica, etc. Então vamos lá. Foco que tenha 2 milímetros de largura, de altura, enfim. Tá? Eu tenho o paciente lá encostado na mesa, a mesa está em torno de 10 centímetros do filme, normalmente 8 a 10 centímetros por aí. A mesa está a 100 centímetros do foco, então isso dá, né, corta aqui, dá 1/10, eu tenho 0,2. Puxa, o foco que já tinha 2 milímetros, 1 milímetro, cai para 0,2, 0,1. Puxa, que beleza, meu Deus, melhor impossível, né? Um foco mínimo ali, quase imperceptível. Eu posso pensar da mesma maneira a área quadrada, digamos, se fosse 2 por 2, 4 milímetros, 1/10. Então, meu pincel teria uma grossura ali de 0,4 milímetros. Tem um foco de 4, 0,4. Hoje os focos são abaixo de 1 milímetro quadrado, tá? Então, 1 milímetro quadrado teria um pincel de 0,1 milímetro quadrado, tá? Pontinho, pincelzinho, sei lá que número seria, pincel 1, pincel 2, lá, para quem pinta. É bem fininho que eu podia dar. Tá, beleza. Então tá, eu consigo diminuir 10 vezes o meu foco. Tá? Se eu pensar ainda numa distância para um book mural, que é 1,50 m, os 10 centímetros paciente e filme continuam, mas eu tenho 1,50 m. Então vai ser melhor ainda. Vou diminuir isso por 15 vezes em vez de 10. Beleza, ótimo. Porém, contudo, entretanto, todavia, nós temos um problema. Em vez de eu ter 10 centímetros em 1 metro, o meu paciente está na mesa, tá aqui ele deitadinho na mesa, bonitinho, então as costas, sei lá, tá encostando, se for um braço, tá encostando aqui na mesa, tá? Mas ele tem 20 centímetros, né? Tem aqui 20 centímetros de altura, certo? Tem lá 20 centímetros. Então, o abdômen, o tórax, aqui a extremidade do abdômen e do tórax está aqui em cima, certo? Muito bem. Pode ser o crânio, a ponta do nariz está aqui. O que que acontece? Eu fiz aquela distância, 10 centímetros, imaginando, sei lá, que eu estou fazendo a imagem aqui em cima da mesa, tem 10 centímetros. Mas essa parte está a 30. Vai acontecer a mesma coisa, ou seja, todo paciente vai acontecer a mesma coisa. Lembre-se do pincel. Meu pincel, ele tem uma espessura. O que que acontece? Essa parte aqui, ela não vai ter o ganho de 10 vezes, né? Diminuir 10 vezes o pincel, né? O foco anódico vai se transformar num pincel 10 vezes menor. Não, a diferença dele é de 30 centímetros para 80, usando geometria básica aqui. Ou seja, em torno de 1/3. Então, meu pincel, por exemplo, um pincel de 0,6 seria 0,22. Ok, eu reduzi, beleza, ótimo. Menor ainda, né? Quanto menor o pincel, mais detalhes, beleza. Só que vocês notaram o que que aconteceu? O paciente, ou a anatomia do paciente que estava a 10 centímetros, ou seja, na mesa, digamos, a 10 centímetros do filme, o meu pincel tinha 10 vezes menos o tamanho do foco. Agora, aquela parte do paciente, aquela anatomia que está a 30, 40 centímetros, de repente, sei lá, né? Pode ser um abdômen, alguma coisa no tórax, a pessoa reforçar, está a 35, 40 centímetros, ele vai ter uma redução de 1/3 apenas, metade talvez, poderia ter 50-50, sei lá, alguma coisa, um paciente muito obeso, enfim, alguma situação qualquer aí. Vejam só, eu já teria uma diminuição desse foco menor. Tudo bem, até aí, tá, mas ainda é menor, né? Beleza, é menor, eu diminuí, é menor, ok. Tá bom. O foco já era pequeno, ficou menor ainda. Porém, vocês notaram, espero que tenham notado uma coisa. A anatomia que está perto do filme, eu vou pintar com um pincel. A anatomia que está no meio, que está longe do filme, eu vou pintar com um pincel mais grosso, certo? Tá? Ainda que seja tudo menor que o foco efetivo lá, metade, 1/3, 1/10, ainda assim são pincéis diferentes, ou seja, cada parte, cada altura, digamos assim, da anatomia do paciente é pintado com um pincel diferente. Resultado, lembrando que sempre que a imagem é uma sobreposição de todas as anatomias, né? Então,
todas essas alturas são chapados, o que acontece? Anatomias que estão próximo do filme, então, por exemplo, se você estiver deitado lá, a coluna, tá? Digamos assim, ou rins até, vão ser desenhados com uma resolução melhor, porque vão ter um pincel mais fino. Coisas ou anatomias que estão longe do filme, então digamos aqui, sei lá, externo, enfim, toda essa parte abdominal aqui, que está, né, acima da coluna, mais longe do filme, vão ser pintados com um pincel mais grosso, com menor resolução. Embora que tudo isso é chapado, tudo uma pintura só, né? Então tudo sobreposto. Então vem do quê? O que é melhor? Fazer antero-posterior ou póstero-anterior? Fazer radiação entrando anterior e saindo no filme lá atrás, ou eu vi paciente virado, entrando nas costas, radiação e saindo com o filme aqui na frente. Depende do que você quer dar de destaque ou de resolução. Se você quer alguma coisa que você precisa muito detalhe, certo? Sei lá, você quer ver a coluna, então você vai fazer a coluna coluna antero-posterior, certo? O filme vai ficar no posterior, porque a coluna vai ficar mais perto, vai ter mais detalhe. Se você quer ver, sei lá, o externo, digamos que você queria ver o externo, você poderia fazer póstero-anterior, porque daí o externo vai ficar perto do filme, vai ter mais detalhes, você vai poder ver melhor o externo, por exemplo, se tivesse uma fratura, alguma coisa, tá? Claro que tem padrões e técnicas já descritas no livro, você no primeiro momento vai seguir, mas se acontecer, por exemplo, o médico te pede lá, eu quero fazer ver uma fratura no externo, uma fratura que seja aqui óssea e tal, aqui na costela, mas na costela aqui na frente da costela, ou mais do lado, ou atrás, enfim, né? Aí depende, exame de tórax. Exame de tórax, sei lá, sempre é antero-posterior, na maioria dos casos. Antero-posterior, antero-posterior. Ou ele vai dizer exame de coluna, mas na verdade ele quer ver externo. Exame de coluna, coluna é antero-posterior. De repente você pode dizer, não, mas só um pouquinho, ele quer ver o externo? Deixa eu pensar um pouquinho. Quem sabe se eu virar o paciente, fizer posterior, a imagem não vai ficar melhor. Vai ter uma resolução melhor. Fisicamente, você pensar em termos de atenuação, tanto faz eu primeiro passar por um osso, depois pelo músculo, primeiro por um músculo, depois pelo osso. Fisicamente seria teoricamente igual, tá? Tem uma pequena diferença, tá? Então, primeiro passou pela coluna, que é mais osso, que é mais espesso, atenuou mais, para depois chegar no ar, na caixa torácica, para depois chegar no externo, é diferente de primeiro passar pelo externo, ar, sim. Ninguém não tem muito estudo sobre isso, mas é razoável, é prático que aconteça isso, tá? Aí tem a ver também com radiação espalhada, quanto mais alto, né, mais espalha a radiação, então se você bota o externo lá, ele vai espalhar mais, enfim, tem todas essas questões. Por outro lado também tem uma questão de, por exemplo, o exame de seios da face, tá? Então antigamente era comum você fazer por questões de localização, coisa, e conforto do paciente, sei porque eu fiz uma vez. Você fica deitado de costas, né? Ele bota com cone, até para, entre aspas, te proteger, olhos, tirar, ele bota aqui o cone, enfim, às vezes aqui, às vezes mais pro lado, enfim. Bota o cone aqui. Só que mesmo com a proteção, etc., você tem um pouco de radiação nos olhos, até mesmo na tireoide aqui, tá? Ou às vezes até sem proteção, às vezes até eles fazem sem o cone, porque enfim, o cone não dá, você quer ver uma região maior, enfim. Aí a prática tem sido muito fazer o contrário, póstero anterior, então entrar com a radiação aqui atrás. Só que aí eu fiz uma vez, enfim, eu fiz deitado, aí eu fiquei com o nariz chapado, né, apertado. Eu acho que ele até usou o cone, se não me engano, fez uma pressãozinha aqui no cone e me empurrou, mas tudo bem. Né? Por quê? Porque daí a radiação entra primeiro aqui e quando ela for chegar aqui nos olhos, na tireoide, ela já está atenuada, então ela não chega primeiro na tireoide, ela chega por último, então ela já foi atenuada, etc, etc. Só que aí vem a questão da qualidade. Será que se eu colocar aqui com o filme aqui, como era feito antes, era melhor ou pior? Se eu virar, o filme está aqui, os seios da face aqui vão estar mais perto, vai ter melhor qualidade? Então, é só uma questão de segurança e proteção radiológica, uma questão de qualidade também. Então, são coisas assim que você sempre tem que pensar na hora. Claro, a gente no primeiro momento segue o padrão, né, que é normal, são muitos exames, etc. A gente segue o padrão. Aí depois, se a gente puder pensar um pouco, puxa, mas esse padrão não deu uma qualidade boa. Por quê? Será que é por causa da resolução,
o anterior, posterior, pós-anterior, está perto do filme, está longe do filme. Em vez de eu fazer na mesa, que é 1 metro, eu vou fazer no book mural, o paciente pode ficar de pé, então eu posso fazer o seis da face, enfim, encostado lá no book mural, posso fazer. Aí eu tenho 1,5 m contra 10, né? Ou virar, posso entrar, enfim. Então são questões que eu posso pensar, né? Em aproveitar. O paciente, de repente, obeso ou muito grande, então também se eu fizer na mesa, a distância ali entre o tórax do paciente e o foco anótico não vai ser 1 m, não vai ser 80, talvez 50 centímetros, é tão grande, enfim, sei lá, alguma coisa. Vai dar 50, 60 centímetros, então eu vou perder qualidade, então quem sabe eu faço, se ele puder ficar de pé, enfim. Então tudo são detalhes de a gente pensar para fazer o melhor exame, certo? Então, lembrando, sempre o foco fino ele vai ser diminuído 10 vezes, 5 vezes, 3 vezes, vão dar uma menor penumbra, vai dar maior definição e resolução. E o foco grosso vai dar uma maior penumbra, naturalmente, e uma menor definição e resolução. Então, quando eu tenho 2 focos, um é melhor que o outro. Se eu tenho um foco só, ele não é fino nem grosso, ele é o foco que eu tenho. Se eu puder escolher, eu sempre vou pensar no foco fino, tá? Até mesmo com a questão das distâncias, mas ele sempre vai ser um foco fino, sempre vai ser um pincel mais fino que eu tenho para dar melhor resolução, tá? Mas lembrando, qual é o problema? Por que não é sempre foco fino? Porque não é sempre foco pequeno? Porque vai gerar muito calor e a ampola pode ali, a pista anótica, ele pode até derreter de tanto calor, tá? Se você der vários disparos em seguida, etc, etc. Então, a solução foi, se eu preciso de muito mais radiação e aquele foco fino não dá conta por questão do calor, eu então uso o chamado foco grosso. E o grosso aqui é por causa da qualidade da imagem. Então, uma imagem com uma resolução fina, uma resolução melhor, e uma imagem com uma qualidade, uma resolução mais grossa, né? Com menos, enfim, com menos definição, ok? Por isso a palavra fino e grosso. Na verdade, seria o foco menor ou foco maior, ok? Então tá, pessoal, por hoje era isso. Até a próxima aula.